Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Eu participei do Instituto há 12 anos atrás. Estou muito feliz em regressar aqui e ver amigos aqui espirituais, Ramon, pessoal aqui do apoio. Hoje nós vamos falar sobre a questão do espírito, a questão do conceito, individualidade, pré-existência e sobrevivência à morte. A primeira coisa, a gente voltar um pouco sobre a etimologia da palavra espírito. Quando a gente vai para o latim, tradução de espíritos é respiração, sopro, alma, coragem e vigor. Depois, quando a gente vai para os gregos, fala pneuma, que é ser, espírito e influência espiritual. O hebreu, que chama de ruá, é a psique, soprar e princípio da vida. Quando a gente vê a palavra espírito para as religiões e tradições espirituais, fala de um princípio incorpóreo. E para a doutrina espírita, a individualização e humanização do princípio inteligente do universo. Quando a gente vai no Livro dos Espíritos, na questão 23, ele fala que o que é espírito? O princípio inteligente do universo. Então, para a gente entender desde o início, né, das definições, nós precisamos entender qual é o princípio inteligente do universo. Nós vamos ver uma passagem do filme Agonia e Êxtase, que é a história de Michelangelo quando criou a Capela Sistina. E o projeto inicial da Capela Sistina para ele pintar os 12 apóstolos. E o Papa vai para a guerra, Júlio II. E o que acontece? Michelangelo começa o esboço da Capela Sistina, e aí o que ele percebe? Numa tarde, ele olha para aquele esboço e fala, não é isso que eu vim pintar. Ele sente. E aí ele vai para as montanhas, e aí ele tem uma visão espiritual. Então aquela cena do dedo, que está bem no ato da criação, entre Deus e Adão, foi inspirado numa experiência espiritual. E esse diálogo que vocês vão assistir é quando eles estão subindo no andaime e o Papa começa a questionar sobre a pintura. Então vamos atentar, porque nós precisamos entender o que é esse princípio que Kardec menciona na página 23, na pergunta. Is that truly how you see him, my son? Yes, Holy Father. Not angry, not vengeful, but like that. Strong, benign, loving. He knows anger too, but the act of creation is an act of love. The new made Adam. And this is how you see man. Noble, beautiful, unafraid. How else should I see him? As he is. Corrupt and evil. His hands dripping with blood destined for damnation. Your painting is beautiful but false. How did you arrive at this? My idea for the panel was that man's evil he learned from himself, not from God. Yeah. I wanted to paint man as he was first created, innocent, still free of sin, grateful for the gift of life. Aqui está uma das chaves sobre esse princípio do universo. Eu quis pintar o homem como ele foi primeiramente criado. O mal ele aprendeu consigo mesmo e não com Deus, Michelangelo. O que isso nos revolve? Que a essência do espírito é amor. Porque o ato da criação foi um ato de amor. A essência que biblicamente é chamado de centelha divina. Então nós estamos dizendo que todos nós temos a parte crística. Qual é a essência do espírito? É individual? Ele é individual. Só que o que aconteceu? Eu gosto desse esqueminha para vocês entenderem como nós entramos nessa encrenca. O ato da criação foi um ato de amor.
Nós estávamos uno nessa consciência. Nós entramos no ciclo das reencarnações. Começamos a esquecer dessa essência, da verdadeira identidade como ser de luz, e passamos a viver a ilusão de sermos o corpo e viver na consciência equivocada de sermos apenas o papel. Quando a gente fala de papel, é assim: quando você discute com alguém, e aí eu pergunto, por que você discutiu com a tua mãe? Aí a pessoa, não, porque esse é meu gênio, essa é minha personalidade. Nós não somos isso. Nós nos tornamos isso. E essa identificação que está fazendo toda essa encrenca no mundo. E espiritualidade vem realmente nos trazer esse caminho de volta aonde a gente se perdeu. Hoje a gente chama de ego, e a gente, que é a nossa sombra, só que assim, isso aqui é hipotético, tá? Isso aqui eu peguei como base, que a neurociência diz que nós usamos 3% da nossa capacidade. Apenas. Desconhecemos 97%. Que poder é esse dos 97%? Fé inabalada move montanha. A gente acredita nisso? Então é esse poder da essência do espírito. E quando a gente vai para Kardec, quando ele dá a classificação, a escala espiritual, o que a gente percebe? Que aqui encontra a terceira classe de espíritos impuros, a segunda classe, que é bons espíritos, e a primeira classe, os espíritos puros. Qual é o objetivo da gente estar reencarnado? Justamente para voltar à experiência de quem realmente nós somos. O espírito que se perdeu. Então, quando me perguntam como a gente chegou nessa história, eu falei, olha, vai assistir um episódio, um seriado no Netflix, vai assistir Roma, vai assistir Outlander, vai assistir, para vocês verem as histórias que a humanidade e o ser humano se perdeu dentro desse ciclo aqui. E hoje a palavra, vocês estão vendo que nós temos que resgatar muitas palavras lá de trás, que é uma expressão da essência nossa. Por exemplo, gratidão. Gratidão me eleva, primeiro, a essa conexão interna, não externa. Então, amor, né, as pessoas expressam, mas elas não expressam porque elas vivem, elas expressam porque elas procuram isso. E hoje, o que eu sinto? A palavra, quando me falam, eu vou fazer esse curso. Não, hoje eu não preciso saber muito, eu preciso experimentar muito mais do que intelectualizar. Então, a experiência que vai nos desvendar, começar a me identificar que eu posso escolher o amor ao invés da dor. Dor e sofrimento. Isso é bíblico. Como a alma, como o espírito se perdeu quando ela deixou de se identificar da verdadeira essência dela. Eu trouxe aqui para vocês também uma reflexão do nosso amigo Divaldo Franco. Porque nós temos o direito de ser felizes e nós estamos fadados à luz, porque nós somos lucigênitos. Da sublime luz nós somos criados. Não estamos na terra para sofrer. O sofrimento é uma opção nossa. Deus é amor e estabeleceu as leis do equilíbrio. Toda vez quando são essas leis violentadas, surge uma desarmonia em torno de quem as desqualificou. E a isso nós chamamos de sofrimento. Mas a lei não necessita do sofrer-se para atingir-se as cumeadas do progresso. Então vamos classificar a dor pungente das expiações, da nossa rebeldia, da nossa continuidade nos atos infelizes. Então a lei nos impõe a necessidade do progresso. Nesse grave momento da transição planetária, que nos amemos. Aqui amemos, tá? Que aprofundemos o nosso conceito de dignidade. Que abandonemos essa falta de autoestímulo. Quem sou eu? Que saiamos do coitadismo
coitado de mim. Nós somos filhos de Deus. Essa é a proposta da nova era, que se nos assenhoreia de maneira brilhante e imensamente confortadora. E nós estamos fardados à luz, porque nós somos lucigênitos. Da sublime luz nós fomos criados. E aí a gente faz um link quando Michelangelo diz: Deus criou o Adão puro, livre de pecado. O mal é uma escolha do homem, não é criação. Quem nós somos? Nós somos isso. Eu consigo viver? Não. Então a gente começa a aprender o seguinte: quando você estiver na raiva, quando você receber um e-mail, uma ligação, não vai responder nesse exato momento, porque você está justamente naquele gráfico aqui embaixo. Sabe aquela coisa? Pensa até 10. Nós precisamos começar a sair e ter experiências nessa frequência do amor. Porque, em essência, é isso que nós somos. O quanto nós estamos vivendo isso? 3, e tem gente que nem 3. Tá no fim do poço. Ok? O que isso nos remonta? Primeira reflexão que eu queria colocar para vocês é quando a gente faz o link da etimologia da palavra espírito. Por isso que eu chamei a atenção. Respiração, sopro, ser, princípio da vida, e Divaldo Franco agora fecha como luz, porque nós somos lucigênitos. Então foi interessante falar sobre meditação, porque a meditação hoje, ela é justamente a volta a essa experiência no silêncio. Essa é a grande. E se a gente tiver um tempo, eu queria fechar com uma meditação conduzida, para vocês verem como ela nos transporta a uma ligação com Deus. Tá? É uma fala, é um Pai Nosso. Vou colocar umas reflexões. O Espírito, essência divina e imortal, é o princípio intelectual e material individualizado, que sobrevive à desagregação da matéria. Vamos ter ainda morte para o Espírito? Não existe. É dotado da razão, consciência, livre-arbítrio e responsabilidade. Outra reflexão. Espírito é o ser que pensa e sobrevive à morte. O corpo não passa de um acessório do espírito, de um envoltório, de uma veste que ele deixa quando está usado. É muito interessante porque tem um diálogo quando Jesus é questionado e ele está na beira de um rio com os fiéis e tem umas crianças. E ele diz que nós íamos ter que renascer de novo como crianças. E aí um fiel fala: bom, mas como eu posso voltar depois de morrer? Essa vida em morte, quem conhece o Eckhart Tolle, que escreveu O Poder do Agora, morrer em vida é quando você deixa de se identificar com o papel e vive a experiência do espírito. Então aquela, é meu gênio, isso não é mais a minha identificação. É quando a gente quebra uma crença e aí a gente começa a viver nessa outra consciência espiritual. Então por isso que eu estou falando para vocês, a prática espiritual, ela é 24 horas. Então se você chegar no banco e tiver um mau humor, você tem 2 escolhas. Ou entrar no mau humor, e perder o teu dia, ou manter a tua consciência. Então a meditação me faz eu começar a ter essa noção de que quando eu me silencio, eu me aproximo muito desse princípio do universo. E o mundo está precisando disso. Quando alguém me fala que o mundo está sem amor, a primeira pergunta que eu faço para a pessoa: você está no amor? Porque é muito fácil olhar o que não tem e o que eu também não tenho. Porque se eu estou no amor, eu não vou dizer que o mundo está sem amor. Eu vou dizer que o mundo está clamando por amor. E aí eu vou fazer muita
oração para mandar a luz. Eu queria colocar para vocês alguém que viveu no princípio inteligente do Espírito, que foi Chico Xavier. Vocês vão ouvir o relato de um escritor, que ele vai contar a experiência mais importante que Chico Xavier passou para ele, que ficou para ele. Antes de contar esse caso, Posati, tem uma frase do Chico que eu acho que retrata muito bem o que aconteceu na vida dele, aliás, nos 92 anos de idade. Ele dizia que o homem mais feliz é aquele que tem menos necessidades. Nós sofremos pelo desnecessário. Chico Xavier foi uma criança e um general. Como adulto, eu diria, nesses 21 anos de convivência, que o Chico manteve essa criança acesa. Esse colorido. E aí veio o caso. Quando perguntaram a ele qual foi o caso mais significativo, ou um dos, a viagem ao nosso lar foi muito significativo para ele. E esse caso está no livro da doutora Marlene Nobre, né, Meus Pedaços do Espelho. Está dizendo que ele tinha um compromisso no cartório, numa bela manhã, na cidade de Uberaba. Já estava atrasado. Foi pegar um ônibus, naquele tempo que ainda podia se pegar um ônibus, né? Não era tão conhecido. E ele, quando ele estava subindo para pegar esse ônibus, uma criança muito distante começou a gritar para ele: Tio Chico, tio Chico. Ele ficou na dúvida se ele subia, se ele esperava ou se ele mandava o ônibus seguir o seu caminho. A criança estava tão esbaforida, tão agitada, que ele falou com o motorista: não, pode seguir, eu acho que o caso aqui é grave, eu não posso ir. Chega a criança, ela respirando, né, confusa: tio Chico, o que foi, meu filho? Ele preocupado: o que foi, meu filho, o que foi? Tio Chico, eu queria te dar um beijo. Olha a dimensão. Eu queria te dar um beijo. Eu até me coloquei na posição dele. Eu acho que eu ficaria com raiva da criança, porque eu tinha um compromisso importante. Mas o compromisso para o Chico era menos importante. Chico cresceu uma criança com toda a autoridade moral e um general. Mas se ele tinha tempo para olhar uma flor, para conversar com uma criança, para atender uma mulher necessitada, eu não sei onde esse homem se organizou tanto. Viveu com o essencial. Se eu tivesse que parafrasear o evangelista Lucas, se eu perguntasse Jesus Cristo sobre o Chico, eu acho que ele me responderia mais ou menos assim para nós espíritas. Os espíritas andam inquietos com muitas coisas, porém uma só é necessária. Chico Xavier escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Esse para mim foi o maior legado deixado por Chico Xavier. Ele vivenciou, não vou dizer integralmente, mas para nós sim, a máxima do Evangelho, do amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. O que é que ele expressou? A essência, o amor. Eu gostaria de compartilhar com vocês o trabalho de uma irmã Ruth, que faz evangelização num presídio de Florianópolis, 2.000 detentos, e eu quero que vocês atentem a um dos diálogos, depoimentos de um dos prisioneiros. Ir ao extremo por ter liberdade e na prisão conhecer o extremo de ser livre em Cristo. Você está numa penitenciária, você e mais centenas de presidiários que há 20 anos convivem com a Ruth, a mãe Ruth. Livre, mas que escolheu viver entre as grades para mostrar um outro tipo de prisão e como sair dela.
A sua vida é tomada por ensinar os presidiários no sul do Brasil, cuidar das suas famílias e trazer paz e libertação, mesmo para quem vai continuar aqui por muitos anos. É uma das milhares de mulheres envolvidas na missão de salvar. Eu não sabia nada sobre Deus antes de vir para cá. Eu me considero uma pessoa livre, mesmo estando preso, porque eu sei que a prisão aprisiona o meu físico, mas o meu lado espiritual ele está livre em Jesus Cristo. Ela não tem medo de ninguém aqui. Ela faz ela porque nos ama. Então, o que a gente sente no coração é felicidade de ter uma mãe assim. Eu sempre tenho pedido a Deus para que os meus braços sejam os braços de Cristo a hora que eu for abraçar os meninos, e que eu beije com o beijo de Jesus, para que eles sintam Jesus bem próximo deles, que eles possam ter o desejo de alcançar o céu, o desejo de ir ao céu. Várias celas funcionam como igrejas, com liderança organizada e respeitada pela diretoria do presídio. O Estado sente, a Secretaria de Justiça sente que é um dos meios mais eficazes para que você consiga atingir as pessoas que estão aqui dentro. Elas vão ser pacíficas a partir do momento que elas viverem uma experiência de paz. E hoje isso é possível, viver uma experiência de paz aqui, porque Deus está aqui dentro. Deste lugar já saíram mais de 2.000 pessoas, transformadas pelo evangelho apresentado pela Ruth, que fincou bandeira nesse território extremo. É nesse extremo que Deus os alcança, porque é nesse extremo da vida é que eles encontram a liberdade dentro das unidades penais. O que eu quis passar para vocês nessa palestra é como se expressa o Espírito. A expressão do Espírito é quando você estende o teu amor. Independentemente do local, todos temos a centelha divina, até o bandido. Agora, esse depoimento para mim é muito forte. O meu corpo pode estar aprisionado, mas a minha alma em Jesus Cristo. Aonde é o caminho para eu exercer a espiritualidade? Não é no papel, Marcos Adriano, é na essência. E eu sempre brinco, daqui para frente, quando você fizer algo para alguém, faça do coração. Não é daqui a um ano você cobrar a pessoa que ela não foi te visitar no hospital. Isso é muito pequeno. O mundo está clamando por amor. E nós temos que, como fiéis espíritas, exercer essa função. Estudando, experimentando e sendo fiel a essa energia. E eu queria terminar, antes da meditação, uma passagem do nosso lar, porque ela vai dizer por que nós estamos aqui, reencarnados. Misteriosos são os caminhos percorridos pela alma e pelo coração. Foi então que comprovei mais uma vez o que o amor é capaz de fazer. Dona Laura, eu sei que a senhora não precisa mais reencarnar. Então por que voltar a viver na Terra? Eu pedi e o ministro Clarencio aceitou. É preciso viver de novo para evoluir. Há lições que só a vida na Terra pode nos dar. Além disso, programamos uma vida que tem tudo para dar certo. Mas nunca se sabe. Enquanto isso, doutor André, cuide bem de Heloísa. É por ela que eu estou fazendo isso. A reencarnação é a melhor escola. Ela se juntará a nós assim que for possível. Será minha filha. Como mãe, espero poder ajudá-la a ter mais aceitação e não ser tão apegada à matéria. Vamos confiar na providência divina e ter fé. Assim esperamos. Laura, obrigado por tudo. Tome conta do meu filho, André. Então eu vou ser bem simples na leitura dessa passagem. Por que nós estamos reencarnados? Porque nós repetimos de ano. Então quando a gente repete de matemática, a gente tem que voltar a fazer a matéria matemática para seguir em frente. Quando Jesus expressou, ame seu inimigo, os nossos inimigos são nossos mestres. Porque são as pessoas que nos desafiam que eu não estou na minha consciência espiritual. Eu não estou no amor, eu estou no papel, na raiva, na vingança. Por que a Terra é a melhor escola? Porque é onde nós estamos presos, nessa dimensão.
Eu sempre falo para os meus alunos, não entra na raiva nem no campo de batalha. Quantas reencarnações você vai ter que para tirar isso aí? Nós estamos numa nova era. Eu quero que vocês fiquem com essa fala do Divaldo Franco. Nós somos lucigênitos e estamos fardados à luz. Mesmo que eu fique no umbral, há de eterno. Outra cena do nosso lar, se vocês lembram, o André Luiz teve a permissão de visitar a esposa. E quando ele chega na casa, ele se depara que ela está com um companheiro. E a primeira coisa, o que ele fez? Fica na raiva. E o diretor brilhantemente faz ele voltar para o umbral. E ele olha para o umbral e sabe o que ele diz? Isso aqui eu não quero mais na minha vida. E aí a cena volta. Ele volta para a casa da ex-esposa. Abençoa a água porque o companheiro estava doente. E no dia seguinte ele melhora. E a esposa fala, ué, como você melhorou? Ai, não sei o que aconteceu, mas eu tive a sensação que veio um anjo. E aí André Luiz volta para o nosso lar, recebido por toda a equipe que coordena o nosso lar. Então, queridos, o que eu quero dizer é o seguinte. Quando eu começar a decidir, eu não quero mais isso, provavelmente eu vou abrir para a equipe espiritual, o mentor. Toda a espiritualidade está aqui para nos ajudar. Eu fico impressionado que a gente conhece tantos trabalhos espirituais e a gente não vê. É a mesma coisa que eu falo. Se vocês perguntarem para o avô de vocês, quantas religiões tinham? Contava acho que no dedos. O mundo virou religioso, mas está aquém de ser espiritual. E nós estamos numa doutrina que nos ensina a nos conhecer através de Kardec sobre o amor. Eu quis enfatizar para vocês verem, para a gente sair da utopia de ser só racional. Quis mostrar qual é o maior ensinamento de Chico Xavier. Mostrar para vocês, Mãe Ruth, para viver essa consciência eu preciso começar a viver no amor. Tá claro? Vamos fechar com uma meditação e eu quero que vocês atentem que é um Pai Nosso e ela fala sobre o verbo de Deus. Quando vocês ouvirem o verbo de Deus, ouçam amor, amar uns aos outros, como Jesus vos amou e como eu tenho que amar. Ok? Então eu vou pedir que você feche os olhos e procure primeiro agradecer por esse nosso encontro, por toda a equipe espiritual aqui presente. E vamos já nos preparando para o no passe. Então se conecte com a presença divina do teu ser e vamos ouvir uma prece. Pai nosso, firma os nossos pés, que as nossas dúvidas se aquietem e que as nossas mentes santas tenham serenidade. E fala conosco. Nós não temos palavras para dar a Ti. Queremos apenas escutar o Teu verbo e fazê-lo nosso. Conduz a nossa prática como um pai conduz uma criança pequena ao longo de um caminho que ela não compreende. Mas ela segue, certa de que está a salvo, porque o seu pai lhe mostra o caminho. Assim, trazemos a Ti a nossa prática. E se tropeçarmos, Tu nos erguerás. Se esquecermos o caminho, contamos com a Tua lembrança que não falhará. Nós nos desviaremos, mas Tu não esquecerás de nos chamar de volta. Apressa os nossos passos, agora, para que possamos andar em direção a Ti, com maior certeza e rapidez. E aceitamos o verbo que nos ofereces, para unificar a nossa prática, à medida que revisamos os pensamentos que nos tens dado. Assim seja. Amém. Então, elevando o seu pensamento, vamos visualizando todo o planeta Terra e vamos emanar fachos de luz
para que toda a filiação, todos os nossos irmãos possam ser tocados no coração para despertar para a sua verdadeira identidade como um espírito de luz e reconhecer que o caminho do amor é o exercício, a experiência de estar na consciência espiritual do teu ser. Emane essa luz para as pessoas que lhe vêm na mente, que são desafiadoras neste momento em sua vida. E emane na essência do amor.